Eu tenho certeza que você já ouviu que para passar você tem que fazer as provas antigas do vestibular que você vai prestar. Mas você sabe o jeito certo de usar as provas antigas? Você sabe por que elas são boas? Quantas provas antigas você tem que fazer e quando você vai começar a fazer? E o principal, você sabe como corrigir as provas antigas e como usar os dados dela para melhorar o seu desempenho? Mas antes de falar como você vai usar a prova antiga para ser aprovado em medicina, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas dicas de estudo. Por que as provas antigas são boas? Primeiramente, a gente tem que lembrar que as provas antigas são o que a gente tem de mais próximo do que você vai encarar no dia do vestibular. Por mais que você tenha acesso a ótimos simulados, como por exemplo os simulados do quadro, eles nunca vão ser tão bons em termos de representar o que você vai ver no dia da prova quanto as edições anteriores, as provas antigas. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que os vestibulares eles são cíclicos. Por mais que a cada ano existam várias questões diferentes, as matrizes de conteúdo são a mesma. Ou seja, o jeito que o vestibular cobra um determinado assunto, uma determinada matéria de você, é o mesmo. As ferramentas, né, os comandos das questões, eles se repetem. E além disso, existe um pool de conteúdos pré-definidos que podem cair no vestibular que você vai prestar. Por exemplo, o Enem. E a cada ano, esses conteúdos eles se repetem com uma certa frequência. Dentro desses conteúdos, existem assuntos e tópicos que precisam estar na prova todo ano, que são as matérias que mais caem em cada assunto. Como dentro de matemática, a gente tem matemática básica, estatística, probabilidade combinatória. Dentro de física, a gente vai ter termorregulação, dentro de biologia tem ecologia, enfim. E você só consegue ter essa noção dos conteúdos que são mais cobrados, dos conteúdos que são mais frequentes, se você faz as provas antigas. Por isso elas são tão importantes. E a cereja em cima do bolo é que, além de saber os conteúdos que mais caem na prova, quando você faz a prova antiga, você consegue perceber o jeito que aquele vestibular, né, aquela prova, no caso o Enem que a gente está falando aqui, como que ele cobra aquele determinado conteúdo. O que ele pede para você quando ele te dá uma situação, um problema que tem aquele conteúdo. E isso é muito importante de você entender. Ok, você entendeu que tem que fazer prova antiga, mas quando começar a fazer as provas antigas? O ideal é que se você for usar as provas antigas para revisar o conteúdo e melhorar o seu desempenho para a prova, você tem que usar as provas antigas nos últimos 3 a 2 meses antes do Enem. Esse é o melhor tempo para você começar, porque dá tempo de fazer as provas antigas que são necessárias com uma certa frequência e também de corrigir os erros que você vai identificar nas provas antigas. Mas aqui também existe outro cenário que a gente não pode esquecer. A pessoa que começa a estudar desde o começo do ano, desde lá de janeiro, ela tem uma preparação muito longa, ela tem um tempo a mais. Então, ela pode também fazer ao longo do ano provas antigas. Mais ou menos aí, uma por mês já seria interessante. E quando ela chegar no final do ano, não tem problema repetir. Você não perde uma prova antiga só porque você fez ela, não é como se você não pudesse fazer de novo. Não existe isso. Essa dúvida sempre aparece. Ah, Posso repetir prova antiga? é claro que você pode repetir, você deve repetir as provas antigas. Então, olha, você pode resolver, se você tem uma preparação mais longa, que começa no começo do ano, uma prova antiga por mês. Da reta final, faltando 2 a 3 meses para o Enem, você vai resolver todas as provas antigas novamente. Mas quantas provas antigas fazer? Que é outra pergunta que despenca na nossa caixinha lá no Instagram. O ideal é você fazer os últimos 10 anos de prova. Mas você tem que fazer pelo menos os 5 últimos anos, que são as edições mais atuais. Então vamos pegar o Enem, por exemplo. Se você está com pouco tempo para se preparar, o seu cronograma está apertado, faça pelo menos os últimos 5 anos. Então, se a gente está em 2023 agora, você vai fazer a prova, né? Que caiu ano passado, né? A prova de 2022, a de 2021, a de 2020, a de 2019 e a de 2018. Basicamente, você vai fazer essas provas. E você vai fazer todas as edições que tiveram naquele ano. Para quem não sabe, o Enem ele tem basicamente 3 edições, que é o Enem normal, que seria a primeira aplicação, que é o que você talvez já tenha feito e eu fiz. Existem o Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, que nada mais é do que um Enem que é aplicado nas penitenciárias para as pessoas que estão em cárcere privado, e existe o Enem de segunda aplicação, que ele nada mais é que em algumas situações excepcionais, quando acontece alguma coisa que algum estado ou alguma cidade em particular no Brasil não vai conseguir fazer o Enem na mesma data que a primeira aplicação, o MEC, no caso, ele libera, né? Ele faz uma segunda data com uma segunda aplicação para essa localidade. Se você olhar nos últimos anos, você vai ver que pelo menos umas 10 provas para você fazer. Então é muita coisa. Então dá para você tirar muito resultado a partir disso. Mas quem está com tempo tem que tentar fazer, idealmente, os últimos 10 anos de prova. Então se agora a gente está em 2023, indo para o Enem 2023, a pessoa tem que fazer lá até o Enem 2013, 2012 mais ou menos. Porque embora, né, existam pequenas mudanças ao longo dos anos, né, mas 10 anos para trás ainda tem muita coisa que tem lá no Enem 2013 e 2012 que pode reaparecer no Enem agora de 2023. Então assim, se você tiver com tempo e realmente quer tirar o máximo das provas antigas, faça os últimos 10 anos. Mas agora eu tenho certeza que você está se perguntando, mas por qual que eu começo? Pelo mais atual ou pelo mais antigo? Então o ideal é você começar com os Enems mais recentes, porque você precisa priorizar eles. Então assim, se você for começar a fazer prova antiga amanhã, qual que você vai fazer? Você vai fazer o Enem do ano passado. É isso.
Mas basicamente você começa então com as edições mais recentes e vai indo até as edições mais anteriores. Então você vai começar do 2022 e ir até o 2012, 13, se você for fazer os últimos 10 anos de prova. E daí quando você terminar de resolver os últimos 10 anos de prova, vamos supor que ainda sobrou um tempo. O que você faz? Você repete o último, né? Os 2 últimos, os 3 últimos, os que são mais atuais. Porque daí você vai estar maximizando ainda mais essa utilização das provas antigas, que foi o que eu fiz para passar em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Como eu falei para vocês, quem começa a se preparar em janeiro, como foi o meu caso, eu tinha um ano inteiro de preparação com quadro, eu tinha mais tempo. Então eu já comecei a fazer prova antiga, 1 a 2 ali por mês ao longo do ano inteiro. Então quando chegou perto ali da reta final, dos últimos 2 meses antes da prova, 3 meses antes da prova, eu já tinha feito todas as provas antigas. E eu precisava começar a escolher quais eu ia repetir. E quais eu repeti? As mais atuais, as principais, as últimas edições. Caso, quando eu fui aprovado, foram o Enem 2017, 2016 e 2015. Foram essas que eu refiz na reta final. Ok, mas tá faltando a gente falar da coisa mais importante, que é como a gente corrige a prova antiga. O jeito que você corrige faz toda a diferença. Não é só para você fazer uma prova, ver ali a sua porcentagem de acerto e guardar ela na gaveta. Para você evoluir com as provas antigas, principalmente para quem vai usar elas na reta final, igual eu expliquei, de fazer ali uma por semana, nesses últimos 3 a 2 meses que faltam para o Enem, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, que todo mundo faz, que é intuitivo, é ver a sua porcentagem de acerto. Agora, algumas pessoas esquecem, e você não vai esquecer, é de ver a sua porcentagem de acerto em cada uma das matérias. Então, você vê a porcentagem de acerto geral, depois você vê a porcentagem de acerto em cada uma das matérias. Beleza. Depois você vai olhar para aquela matéria e vai identificar, dentro das questões que você errou, quais eram os assuntos que essa questão cobre. Porque assim, dentro de matemática, você pode errar 1 milhão de coisas. O que você errou? Você errou matemática básica? Você errou função? Você errou sequências? O que você errou? O que faltou para você em matemática? Você precisa entender isso. E você vai fazer uma listinha desses conteúdos que você errou, porque esses são os conteúdos que você tem que focar. E o principal agora é o seguinte, você precisa olhar para a questão que você errou e entender por que você errou. Pouca gente faz isso, e eu, assim, de cabeça, consigo pensar aqui em 4 jeitos de você errar uma questão que são completamente diferentes. Você pode errar porque você não sabia o conteúdo, você pode errar porque você sabia o conteúdo e não soube aplicar, você pode errar porque você não prestou atenção, foi uma falta de atenção, você leu a questão muito rápido e não entendeu o enunciado, então você teve ali um erro de falta de atenção. E o quarto, você pode saber a teoria, você pode saber aplicar, mas você errou uma conta. E cada uma delas vai implicar de um jeito diferente de você corrigir esse erro. O primeiro delas, que é quando você não sabe o conteúdo, é o mais óbvio. Você vai lá e volta naquele conteúdo e estuda ele, porque você não sabe, você errou, porque aquilo é uma lacuna no seu conhecimento. Agora o segundo, que é quando você sabe um conteúdo, mas você não soube aplicar, você não soube fazer a questão. Isso acontece principalmente com quem assiste muita aula, vê muita teoria, mas faz pouco exercício, vai pouco para a prática. Então o ideal nesses cenários é você ir fazer uma lista de exercícios sobre aquele assunto, para você melhorar a sua aplicação daquele conteúdo que você já sabe. O terceiro, que é o falta de atenção ou erro de interpretação, isso você tem que analisar. Você está lendo rápido demais as questões, está sobrando muito tempo quando você termina a prova, talvez você deveria ler um pouco mais devagar, ler às vezes mais de uma vez a questão quando você ficar com dúvida, não tenha medo de voltar. Ler grifando as principais informações, começar a leitura da questão pelo enunciado e pelas alternativas, pelo comando da questão, para depois você ir buscar os dados e fazer a resolução. E também focar mais quando você está lendo ali a questão e está lendo a prova, né? Tentar fazer um exercício ativo de prestar mais atenção. E além disso, né, que seria o quarto erro, que seria, eu sei o conteúdo, eu sei aplicar, eu entendi o enunciado, mas eu errei uma conta boba, eu errei a resolução, um detalhe ali, uma vírgula, ou eu somei alguma coisa errada. Cara, por que você fez isso? Você fez isso porque você estava resolvendo rápido demais, porque você tentou fazer a conta de cabeça em vez de fazer um esboço. O que aconteceu? Você precisa entender, porque vamos supor que seja uma questão de exatas. Às vezes, você tentar ir rápido demais, fazer uma conta de cabeça, na hora que você está nervoso ali no dia da prova, você vai errar. É melhor você fazer um esboço daquela conta e fazer aquela conta rapidamente ali no papel, coisa que vai te perder alguns segundos, mas você garantir que você vai acertar a questão. Então tudo isso são coisas que você tem que ajeitar na sua estratégia de prova. O que vai acontecer se você seguir essa ordem lógica que a gente está falando aqui, é que ao longo desses 3 a 2 últimos meses antes da prova, que você vai resolver todas as provas antigas, você vai ver que ao longo delas, você vai melhorar a sua porcentagem de acerto e a sua nota. Porque você vai estar voltando na prova antiga e vendo que você errou. E como os vestibulares são cíclicos e eles se repetem, igual a gente falou no começo do vídeo, o conteúdo que você revisita, estuda e você entende ali o seu erro e aprende a não errar mais aquilo, na próxima prova, se cair uma questão parecida com aquela, ou que cobra o mesmo conteúdo, só que com um comando diferente, a chance de você errar é muito menor. Então você vai evoluir. É como se você fosse acumulando ali
o seu resultado e você vai 60%, 70%, 80%, até chegar ali no finalzinho, ali uma semana antes da prova, você vai estar acertando 90%, 90 e poucos por cento, 100% da prova antiga. Isso vai ser um indicativo muito bom que você está no caminho certo para conseguir a sua aprovação. E se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal do Quadro e segue a gente no Instagram, @quadroead. E não esquece, deixa sua dúvida sobre prova antiga nos comentários que a gente vai te ajudar.